Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, aqui está uma palavra do apóstolo São Paulo, que foi dirigida ao seu filho na fé, Timóteo, há quase 2000 anos atrás. E aqui ele está falando de algo que aconteceria no fim dos tempos. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. O fim dos tempos começou desde quando a igreja primitiva iniciou. O fim dos tempos é mencionado. E o apóstolo São Paulo, inclusive, ele fala que naquele tempo eles já estavam aguardando a Jesus. Sabemos que Jesus virá no fim dos tempos. E naquele tempo, os apóstolos, a igreja primitiva, já aguardava a vinda do Senhor Jesus. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo uma época de grande declínio espiritual e moral, sem precedentes na história da humanidade. A humanidade se degenera cada vez mais no pecado, entregando-se aos prazeres ilícitos, vivendo de modo egoísta, sem se importar com o seu semelhante. A religião, para muitos, tornou-se uma prática hipócrita, onde muitos tentam viver de forma dissimulada e politicamente correto. Nesta época de tempos difíceis, muitos preferem dissimular o pecado e nunca confrontá-lo. Muitos preferem viver um evangelho de conveniências, um evangelho sem cruz, sem renúncia e sem compromisso com a palavra de Deus. Estamos vendo, nos dias em que estamos vivendo, como que o evangelho verdadeiro não está sendo proclamado, não está sendo anunciado conforme ele realmente é. Tudo isso nos mostra que nós estamos caminhando para o fim, e o fim está próximo. Por exemplo, neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo São Paulo fala da desobediência dos filhos. Isso nós temos visto. E nós não podemos deixar de falar, porque é nosso dever de proclamar a verdade, a palavra de Deus, assim como ela é. Eu me lembro que quando eu era ainda criança, e até já depois de casado,
Eu considerava e respeitava tanto meus pais, eu e meus irmãos e irmãs também, que quando a gente levantava de manhã, a gente tomava bênção dos pais. Quando a gente ia sair para o trabalho ou para algum lugar, a gente tomava a bênção dos pais novamente. Quando a gente chegava, novamente, a gente tomava a bênção dos pais. E a gente estava constantemente obedecendo a tudo que os pais falavam, a tudo que eles ensinavam. Nós estávamos ali dispostos a obedecer. Hoje, as coisas estão muito diferentes. Hoje a gente sabe que, muitas das vezes, os filhos tratam os pais como se fosse qualquer pessoa. Não se importam com os pais. Não dão ouvido ao que os pais dizem. E o apóstolo São Paulo, no texto que nós lemos, ele fala a respeito disso. Sem amor para com a família. Desobediente a pais e mães. Na versão que eu li está escrito desobediente aos pais, ou seja, ao pai e à mãe. E a palavra do Senhor nos afirma, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 5 e no versículo de número 8, ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, na realidade, um filho, uma filha desobediente aos pais, se diz, entre aspas, que estão servindo a Deus, estão perdendo tempo, porque não estão obedecendo à palavra de Deus. E na medida que a gente professa uma religião, uma crença, mas a gente não obedece à palavra do Senhor, a gente está perdendo tempo. Jesus disse que nos últimos dias, ou melhor dizendo, que os últimos dias seriam marcados por um aumento das iniquidades e diminuição do amor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículos de número 3 até o versículo de número 12. Jesus disse que nos últimos dias tudo isto ia acontecer. E ele disse também que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé e de Ló. Ele diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo de número 24
e versículo de número 36 até o versículo de número 39. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 32. O apóstolo São Paulo diz que os últimos dias seriam tempos difíceis. Ele disse, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desapessoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, empatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, é onde eu li no início, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 até o versículo de número 5. O apóstolo São Paulo, ele descreve a geração dos últimos dias, afirmando que as pessoas terão 19 tipos de comportamentos imorais. Primeiro, seriam egoístas, que no grego é pilautoi. São pessoas que buscam unicamente o seu próprio interesse egoísta. São amantes de si mesmo, sem se importar com ninguém. Segundo, avarentos, que no grego é pilargiroi. São pessoas avarentas, amantes de riquezas, do dinheiro e materialistas ao extremo. Terceiro, jactanciosos, que no grego é alazones. São pessoas soberbas, arrogantes, alguém cheio de pretensões, cheios de si mesmas, que se acham acima da média. Quarto, arrogantes, que no grego é hiperefanoi. Alguém que pensa de si mesmo sem moderações e modéstia. Alguém que tem elevadíssima consideração a respeito de si mesmo ou de suas possibilidades, que não considera a opinião do seu próximo. Quinto, blasfemadores, que no grego é blasfemoi. São pessoas que falam mal de autoridades, em geral, caluniadores, maldizentes, zombadores e cheios de maldades. Sexto, desobedientes aos pais. Já falei um pouco sobre isso. São pessoas que transgridem as ordens dos seus pais, vivendo a sua própria lei, sem se importar em honrar pai e mãe. Sétimo, ingratos. No grego é acharistoi. São pessoas que não sabem agradecer, que não agradecem por nada. Acham que merecem e ainda o diz, me deu porque quis, eu não pedi. Oitavo, irreverentes, que no grego é anasioi. São pessoas profanas, ímpias, perversas, que não respeitam nada, nem o profano, nem o sagrado. Nono, desapessoados. No grego é asplankinoi. São pessoas sem afeição natural, incapazes de amar, desumanas,
antissociais, frias e sem amor ao próximo. 10º, implacáveis, que no grego é adialaktoi. São pessoas incapazes de perdoar e também de admitir que estejam erradas. Não perdoa, nem pede perdão, acham sempre que estão certas. 11º, caluniadores. No grego é chikopantai, diaboloi. São pessoas que têm atitudes diabólicas, propensas a criar e espalhar calúnias entre os irmãos e as pessoas em geral. 12º, sem domínio de si. No grego é akrates. São pessoas que não têm controle sobre si mesmas, sem domínio próprio, intemperantes, sem sobriedade, de difícil convivência social. 13º, eu disse que eram 19, nós estamos no 13º. Cruéis, que no grego é anameroi. São pessoas que agem como animais selvagens, ferozes, uma besta selvagem, sem piedade e afeto natural. 14º, inimigos do bem. No grego é apilagatoi. São pessoas que se opõem a Deus e aos homens, buscam o mal de todos, sem se importar com as consequências. 15º, traidores, que no grego é prodotai. São pessoas que tratam, ou melhor, que traem, não cumprem suas promessas e viram-se contra os que confiam nelas. São desconfiadas com tudo e com todos. 16º, atrevidos. Tudo isso que eu estou citando aqui, essas palavras que eu estou citando no início de cada uma destas frases, estão inseridas no texto que nós lemos. Agora nós estamos nos atrevidos, que no grego é propetés. São pessoas precipitadas, imprudentes, sem ponderação, que agem por impulso sem refletir. 17, enfatuados, que no grego é tetipomenoi. São pessoas insolentes, ou melhor dizendo, insolentes, soberbas, altivas, orgulhosas, cheias de si mesmas. 18º, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São pessoas afeiçoadas aos prazeres, que vivem em busca do prazer e a todo custo. O prazer pelo prazer, o prazer inconsequente, sem se importar com o futuro. Vivem o aqui e agora. E o último, 19º, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, que no grego é Eusebias, e maminoi. São pessoas que nutrem uma fachada religiosa, falsa espiritualidade e religiosidade, vivendo na hipocrisia. Paulo afirma que a geração dos últimos dias será afeiçoada às riquezas. Ela servirá a Mamon e não a Deus. E é o que nós estamos vendo. O que mais se fala é em dinheiro. O problema não é possuir riquezas, é ser possuído por elas. Paulo exorta Timóteo quanto a isso, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O apego ao prazer será mais uma modalidade dos últimos dias. Para Paulo, a geração dos últimos dias será afeiçoada aos prazeres. Ela buscará o prazer a todo custo, o prazer pelo prazer, o prazer inconsequente. Muitos serão praticantes do hedonismo. Hedonismo é um estilo de vida caracterizado pela busca do prazer como o bem supremo da vida humana. Uma busca excessiva pelo prazer, como finalidade última da existência humana. A pergunta é: como nós
igreja do Senhor, devemos viver nesses últimos dias. Devemos viver debaixo da graça de Deus, aguardando a bendita esperança da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está lá em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente ou nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 13. A visão bíblica escatológica prenuncia que antes do arrebatamento haverá tempos difíceis, marcados por apostasias, escândalos e grandes decadência moral e espiritual. E tudo isso nós estamos vendo acontecer na época em que nós estamos vivendo, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Hoje, irmãos, é o seguinte, nós temos que ser real, falar a verdade. O número de pessoas protestantes se multiplicou, mas o número de cristãos diminuiu. Por que eu digo isto? Porque muitos apostataram da fé. Muitos se desviaram daquilo que a Bíblia ensina. Muitos deixaram de lado o que a Bíblia ensina para viver aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham e aquilo que eles consideram certo e que consideram que vai ser bom e que vai aglomerar uma quantidade grande de pessoas e não estão preocupados de pregar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma a pessoa, ele converte a pessoa, faz da pessoa uma nova criatura. Tudo aquilo que a pessoa praticava antes de conhecer a Jesus, ela deixa de fazer para fazer aquilo que agrada a Deus e que também dá bom testemunho diante da sociedade. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e como luz nós temos que brilhar. O próprio Senhor Jesus disse, não tem como pegar uma luz e colocar ela debaixo da cama ou em algum lugar escondido para que ela não venha a brilhar. Mas ela tem que ficar num lugar bem alto, como um pedestal, um candeeiro, para que ela possa clarear toda a casa aonde ela se encontra, no local em que ela se encontra. E vós sois o sal da terra. O sal é para temperar. Jesus disse, se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve? Para mais nada. Não serve para mais nada. E muitos hoje, irmãos, que se diz cristãos, não estão servindo para mais nada. Porque a sua vida é um verdadeiro escândalo. A sua vida é uma vida depravada, imoral, que por onde a pessoa passa, ela não dá testemunho de cristão, de cristã. E as pessoas estão apegando. A maioria dos pastores diz o seguinte, isso não tem problema, isso não tem importância. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Porque hoje a visão, é o que eu já disse, a visão está no dinheiro. Se tiver entrando dinheiro, tá bom demais. Não está preocupado com a salvação das pessoas. Por isso não prega sobre a santidade, não prega sobre uma nova vida em Cristo, não prega contra o pecado, não prega contra a imoralidade, não prega contra essas coisas. Evita até de falar, de medo das pessoas não gostar e sair. Mas nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar o evangelho. Jesus disse que o evangelho é para ser ensinado para todas as pessoas, conhecedoras ou não. O evangelho tem que ser anunciado para todo mundo. E a gente tem que pregar o evangelho antes da pessoa se converter e continuar pregando, ensinando a pessoa depois que ela já se converteu. Portanto, que Deus nos abençoe. Espero que todos tenham entendido aquilo que a gente falou durante esta mensagem. Que o Espírito Santo continue trabalhando em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. E se você puder nos ajudar, deixa aí o seu like, ativa o sino da notificação, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal
a permanecer aqui, levando a palavra de Deus e também hinos de louvores a Deus, porque eu estou aqui cantando e também pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.